Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mas forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Portanto, sempre falo que tenho de gritar e clamar violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou em opróbrio, em ludíbrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele, né? O profeta falando, não vou me lembrar mais de Deus, do chamado, e já não falarei no seu nome. Então isso foi no meu coração, como fogo ardente, encerrado em meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Essa palavra fogo aí, original é ash, ele quer dizer algo muito interessante. Fogo, chamas, fogo sobrenatural, junto com teofania. Teofania é a manifestação visível de Deus, a manifestação que você vê Deus de verdade, né? A manifestação de Deus. E isso que a gente quer, né? A gente não quer um fogo comum. Esse fogo não é um fogo comum. Esse fogo é um fogo da manifestação sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. E o profeta estava ali passando um sufoco tremendo, um sufoco terrível. E toda vez que ele pensava em não continuar mais, Deus, eu quero ser uma pessoa comum no meio do povo, eu quero ser uma pessoa. Cada vez que ele pensava em largar tudo, esse fogo começava a arder dentro dele, né? E queimava o coração dele, e isso era encerrado dentro dele, e queimava desde os ossos, de dentro para fora. É esse o fogo que a gente precisa. É um fogo que arde de dentro para fora, é um fogo que vem de Deus, não é um fogo comum. Não é uma simples agitação, não é uma simples alegria ou algo da nossa emoção. Deus, quando toca a nossa vida, a gente se sente tocado nas emoções, na nossa alma também, porque Deus, quando toca, Ele toca de dentro. A alma ela é periférica, o que está no interior é o espírito. O espírito é o mais profundo do ser humano. Amém? Deixa fluir mesmo. Então o espírito, quando ele é tocado por Deus, ele começa a tocar a alma também. E aí, quando você começa a dar liberdade, ele toca o teu corpo. É o espírito, a alma e o corpo. Por isso que você vê essas manifestações. É porque Deus está tocando no mais profundo do ser da pessoa, lá no espírito. A alma começa a sentir esse toque e o corpo começa a corresponder. E é por isso essas manifestações. É esse fogo, porque quando a gente passa por lutas, é esse fogo que vai nos manter acesos. Não é o fogo da teologia, não é o fogo da filosofia, mas é o fogo de Deus. Há um fogo que é verdadeiro, há um fogo que não se apaga, é um fogo que nunca dorme. É esse fogo. É esse fogo que, sabe, quando a Bíblia diz sobre os olhos de Jesus, tem fogo nos seus olhos. Sabe o que a gente precisa de verdade? É pedir para Jesus: Jesus, deixa eu dar uma olhada nos seus olhos, deixa eu olhar nos seus olhos, deixa eu te ver face a face. Se você olhar nos olhos de Jesus, você nunca mais será o mesmo. Nenhuma pessoa que teve a experiência de olhar nos olhos de Jesus, cara, foi a mesma pessoa. Fogo, chamas, fogo sobrenatural, junto com a teofania, com a manifestação visível, sobrenatural de Deus. Fogo do altar. É esse o fogo. Sabe, eu fico pensando em Moisés quando viu, estava lá no deserto, depois de 40 anos num deserto, 40 anos criado, sendo o filho da filha de Faraó, e
De repente ele tem que fugir. Ele vai para o deserto, ele encontra uma família, e ele constitui família, ele constitui morada. Mas ele estava no deserto, mas ele sabia o chamado dele. Ele sabia que ele tinha que ter sido, ele foi chamado para libertador. Só que ele foi no tempo errado e da forma errada. Eu acredito que aquilo ardia no coração de Moisés ainda. Sabe quando algo arde no teu coração e você fica meio frustrado por não estar vivendo aquilo ainda? Eu creio que cada vez que Moisés ia ali apacentar as ovelhas do seu sogro, algo falava ao coração dele: eu estou aqui e o meu povo está lá no Egito. Mas ele não podia fazer nada. Mas num dia comum, ele olha numa situação comum também no deserto, uma sarça, uma moita pegando fogo. Isso é normal no deserto. Era um dia comum e havia coisas comuns acontecendo. Mas quando ele parou, sabe, isso é importante. Eu ouvi hoje algo muito interessante de um pastor que eu admiro. Ele falou: cara, tem gente que é movida pela música e sente um arrepio por causa da música, e isso não é sensibilidade espiritual. A sensibilidade espiritual é quando você se sente tocado quando a música é ruim. Quando a música é ruim, você está ligado com Deus, está cheio, lá, maná. Cara, você não está nem sabendo o que está sendo tocado. Você está no... Isso é sensibilidade espiritual. Era um dia comum. Aí Moisés olha o fogo ardendo naquela sarça. Mas tinha uma coisa: as outras sarças, todas elas iam murchando, virando cinzas. Mas aquela sarça, ela permanecia queimando. E ele falou: vou chegar para perto, né? Quando ele chega perto, ele ouve uma voz. Ele vê o fogo e ele ouve uma voz. E esse fogo, no original, é o mesmo fogo que está falando ali, Esh, o fogo de Deus. Domingo eu vou falar sobre isso. Esh. Ele vê o Esh de Deus. E ele ouve a voz de Deus. Eu imagino Moisés chegando em casa agora e falando: gente, faz uma reunião aqui, chama todo mundo, meu sogro, minha sogra, meus cunhados, esposa, filhos. Eu preciso fazer as malas, eu estou voltando para o Egito, eu tenho que ir lá no Egito. Eu imagino o desespero da família: você está doido, você está maluco, lá no Egito não, a tua cabeça está a prêmio, o que você vai fazer lá? Os caras vão te matar, você é perseguido lá. Eu sei disso, eu sei que eu sou perseguido lá. Mas eu vi o fogo de Deus, e eu ouvi a voz dele, e eu não posso desobedecer. Mesmo que Moisés humanamente tenha colocado empecilhos para Deus, aquilo foi muito mais forte dentro dele, queimando dentro dele. Porque o fogo que estava queimando na moita começou a queimar dentro dele. E a voz que foi ouvida começou a ecoar de novo. A voz do chamado, que ele sabia que ele tinha um chamado, agora era algo muito mais poderoso para ele. E aquilo começa a ecoar dentro dele. E ele então reúne a família: eu tenho que ir. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho que ir. Eu sei que Deus está mandando e eu vou. Sabe, o que Deus está procurando esses dias são pessoas que possam guardar esse fogo. Guardar esse fogo. Conforme o apóstolo Paulo disse ao rei Agripa: ó rei Agripa, eu não fui infiel à visão celestial. Mas qual foi a visão? A glória de Deus e a voz de Jesus. Ele guardou, ele passou pelo que passou. E é isso que Deus está querendo de nós.
Sabe, Deus está buscando a todo tempo uma geração, gente de verdade, que ouve a voz, que deixa esse fogo queimar e não se embaraça com nada. Que entende o preço e que quer mais, e custe o que custar, aconteça o que acontecer, ele não será infiel à visão celestial. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. O oeste de Deus, o fogo de Deus começa a queimar. O fogo que começa a queimar aqui dentro de nós.